Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Somos o povo de Deus e por isso somos por Ele cuidados. Essa foi a resposta do Salmo. E essa resposta do Salmo já abre caminho para que possamos compreender as leituras que escutamos hoje. Esse conjunto de leituras vão nos apresentar, primeiro, o nosso pertencimento a Deus. Segundo, o cuidado que Deus tem para conosco. E o terceiro, que Ele quer nos tomar como instrumentos dEle para que possamos cuidar e amar do povo dEle e em nome dEle. Esse é o caminho que as leituras nos ajudam a fazer, na mesma ordem já apresentada pela liturgia. Livro do Êxodo, capítulo 19. Moisés sobe ao monte para encontrar Deus, rezar e ouvir a voz de Deus. E Deus então direciona as palavras que Moisés precisa apresentar ao povo. E nessas palavras, Deus recorda que o povo era escravo no Egito, que foi libertado do Egito de modo extraordinário, não pelo seu poder, mas foi libertado pela mão poderosa de Deus, que atravessa o Mar Vermelho a pé enxuto, entra no deserto e começa a caminhar no deserto, até chegar ao Monte Sinai. E ali então, depois de Deus recordar ao povo o caminho que fez e a libertação de forma extraordinária, propõe ao povo uma aliança. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Um povo para que Deus possa cuidar, para que Deus possa se revelar, se mostrar a esse povo. Mas importa que vocês escutem as minhas palavras, as guarde e as coloque em prática. Essa é a proposta da aliança que Deus faz com o seu povo. Ele vai cuidar, vai proteger, mas importa que o povo o escute, guarde sua palavra e obedeça. Essa é a primeira leitura da missa de hoje. A segunda leitura, Romanos capítulo 5, destaca o versículo 8. A prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Deus vem fazendo história com o seu povo e vai conduzindo o seu povo por meio de pessoas vocacionadas, de pessoas escolhidas por Ele. A primeira leitura evidencia Moisés. Depois podemos falar de Samuel, podemos falar de juízes, podemos falar dos profetas, homens escolhidos por Deus para conduzir o povo e para apresentar ao povo as palavras de Deus. E por fim, não mais juízes, não mais profetas, mas o próprio Filho de Deus, o Messias esperado, ele é enviado. E ele não só ensina e não só cura as multidões, ele oferece a própria vida em sacrifício, oferece a vida para salvar as pessoas e para vencer o pecado e vencer a morte. E este ato de oferecer a vida torna-se o modelo perfeito de amor. Nós temos dificuldade de amar como Deus, porque nós queremos amar na troca o tempo inteiro. Então, oferecemos a quem pode nos oferecer alguma coisa, ou a quem quer nos oferecer alguma coisa. E o tempo inteiro amamos barganhando, amamos trocando. Deus não ama desse jeito. Deus
oferece o seu amor a todos, e oferece o seu amor, primeiro, aqueles que ainda eram pecadores, que não estavam salvos, e oferece o seu amor a todos, mesmo aqueles que não querem o seu amor, ou que pensam não querer o seu amor, ou que pensam não se importar com o amor que Deus quer oferecer. Então Deus ama independente de correspondência. Deus ama com liberdade. Esse é o amor perfeito, é o modelo de amor que somos chamados a aprender de Deus. E nada, meus queridos jovens, adolescentes, adultos, é mais impactante do que contemplar esse amor de Deus que toca a vida de todos nós. O Evangelho de Marcos, capítulo 9. Jesus olha para a multidão, sempre cercado por uma multidão. Olha para a multidão e percebe que eles estavam cansados e abatidos, como ovelhas sem pastor, como pessoas que não tinham quem se importasse com eles, não tinha quem cuidasse deles. Então, Jesus diz, é preciso rezar, é preciso pedir ao Senhor da Messe que mande mais trabalhadores, que mande mais pessoas para cuidar do seu povo. Então, fazendo isso, Jesus compartilha a sua missão de amar e cuidar do povo com o próprio povo. Compartilha a sua missão com os seus discípulos. Depois que depois que ele olha para essa multidão, percebe essa multidão necessitada e que motiva a oração, não é uma multidão só daquele tempo, é uma multidão também do nosso tempo. Hoje ainda temos uma multidão de pessoas abatidas como ovelhas sem pastor. E essa multidão está perto de nós. Pode ser um de vocês. Essa multidão pode ser familiares, amigos, colegas de colégio, de trabalho, pessoas da igreja. Hoje tem ainda uma multidão abatida. Uma multidão tantas vezes sem sentido ou até sem estímulo para viver. Então Jesus propõe a oração. Mais trabalhadores para a sua messe. Mais pessoas que possam cuidar do povo. É o pedido de Jesus. E então, ele vai chamando um a um pelo nome. Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu. E vai citando os 12 que depois se tornarão apóstolos. Mas Jesus passa também na nossa vida, como passou por nós nesse final de semana, passa em nossa vida e também vai nos atraindo primeiro para perto de si, vai nos aproximando dele, vai cuidando das nossas feridas, vai cuidando dos nossos pecados, de nossas misérias, vai fazendo com que percebamos que somos amados, que somos importantes para Deus, porque todos nós o somos. E depois de nos aproximar, de cuidar de nós, de manifestar o seu amor, ele também diz, quero contar contigo. Quero contar contigo, como quis contar com Pedro, com André, com Tiago, com João, com Filipe, com Bartolomeu. Quero contar contigo porque eu preciso que o meu povo seja cuidado. Porque eu preciso que o meu povo que está abatido e sofrido possa ser cuidado. E veja, ele pede isso a todos nós. Não é só a mim que sou padre. Pede a você, também adolescente. Que ao mesmo tempo que você se aproxima de Deus e que você é cuidado, que você também tenha a capacidade de olhar para o lado e perceber que tem um irmão que precisa também do cuidado de Deus, e você vai se dispor também a ser o cuidado de Deus na vida do irmão. E assim vamos fazendo uma experiência comunitária,
onde somos cuidados e ao mesmo tempo somos cuidadores, onde recebemos ajuda e onde também oferecemos ajuda. E assim a comunidade vai experimentando a presença desse Jesus bom pastor na nossa vida, que o tempo inteiro nos cerca e não nos deixa só, porque se estivermos em comunidade, nunca estaremos só, porque estaremos experimentando o cuidado de Deus conosco a todo momento. Por isso não podemos ser isolados, não podemos viver afastados, não podemos viver sem estarmos em comunidade e sem estarmos na presença dEle. Porque aqui nós nunca estaremos sozinhos. Aqui vamos cuidar e vamos ser cuidados o tempo inteiro. Nem sempre isso vai ser tão suave, às vezes vai ter ali as asperezas, vai ter ali os atritos. Isso faz parte da vida comunitária e faz parte do nosso processo de amadurecimento, de superação, de perdão, de recomeço, e a vida continua sendo cuidada e ao mesmo tempo cuidando. Ele nos chama a amar e cuidar em seu nome. Ele nos chama a cuidar e amar como Ele cuida e como Ele ama. E como Ele faz isso? Ele faz isso com a vida ofertada. E aí falávamos ontem de que ser criado à imagem e semelhança de Deus faz com que possamos nos conhecer, possamos nos possuir, possamos nos ofertar, possamos entrar em relação. Então, a vida que eu tenho, eu posso oferecer porque eu a tenho e porque eu me conheço e porque eu quero ofertá-la nessa dinâmica de relacionamento. Esse amor e cuidado de Deus é um amor cuidado destinado a todos, não a alguns, não o meu círculo de relacionamento, não as pessoas por quem eu tenho afeto. É meu cuidado e amor direcionado a todos, a quem precisa, eu goste ou não. Eu sou chamado a direcionar o meu amor e meu cuidado a todos. E é uma oferta sem esperar correspondência, sem esperar reciprocidade. Eu não vou oferecer o meu cuidado só a quem já cuidou de mim. Eu vou oferecer o meu cuidado a todos, sem esperar nada em troca. Porque o que eu tenho em troca, na verdade, eu não tenho nada em troca. Eu já recebi tudo, que eu já recebi o amor de Deus, e já recebi a possibilidade da salvação de minha alma. Já recebi de Deus a herança do céu. Então, não tenho mais o que esperar em troca, eu apenas ofereço. E aí, vejam que movimento extraordinário. De pessoas que se aproximaram de Deus pecadoras, de pessoas que se aproximaram de Deus feridas, de pessoas que se aproximaram de Deus abatidas, desanimadas, enfraquecidas em seu sentido para a vida. Deus cuida e depois Deus envia. Deus torna apóstolos aqueles que eram pecadores. Deus torna apóstolos aqueles que estavam abatidos e sem sentido para a vida, tornam-se apóstolos de Deus, apóstolos de Jesus. E é o que Deus também espera de vocês. Independente de como vocês tenham chegado aqui no dia de ontem, Deus espera formar e poder enviar apóstolos. Por isso, o canto de entrada: e pelo mundo eu vou. E vou fazendo o quê? Levando o seu amor. Pelo mundo eu vou, levando o seu amor. E essa é a história que Deus vem escrevendo com o seu povo. É a história que Deus vem escrevendo com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, e vem escrevendo com esse povo escolhido, que depois foi ampliado para todos os povos.
É a história que Deus vem escrevendo e que quer escrever com cada um de vocês. Uma história de cuidado e uma história de envio. Porque assim como muitos chegaram aqui abatidos e feridos, temos lá fora uma multidão de pessoas abatidas e feridas. Adolescentes, jovens, adultos, abatidos e feridos. Ovelhas sem pastor. Permita, portanto, ser alcançado pelo amor de Deus. Permita que Ele cuide de suas feridas. Permita que Ele, então, te envie e te envie em nome dEle e te envie para cuidar e amar. Que possamos, de fato, ter o coração e os ouvidos abertos para as palavras que hoje nos foram comunicadas nessa liturgia. Palavras que nos dão um pertencimento a Deus e ao seu povo. Palavras que expressam o como Deus vem ao nosso encontro, nos cuida e protege. Palavras que também nos responsabiliza com o agir missionário, evangelizador, com o olhar atento, com o olhar acolhedor, com o olhar cuidadoso para com as pessoas que nos cercam. E assim, a história vai sendo escrita, a história de nossa conversão, a história de nosso envio. Deus quer contar com todos nós. Nos cuida de nós e nos envia. Ontem e hoje, o cuidado de Deus ficou explícito. Ao término da Santa Missa e desse encontro, precisa ficar evidente na vida de vocês o envio de Deus. Deus enviando cada um de vocês. Enviando para o colégio, para a família, enviando para os amigos, enviando para os que encontrarem em qualquer lugar que esteja. Ele os envia a cuidar e amar em nome dele. Assim seja.